Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, falando de Machado de Assis. Depois da gente falar um pouquinho do que foi o realismo, eu deixei uma aula específica para ele. Machado de Assis, o representante do realismo brasileiro, e eu acredito que não só do realismo brasileiro, e sim da literatura brasileira em si. Ele é um nome de toda a literatura brasileira. Se vocês observarem bem, lá na capa do Classroom da disciplina de vocês, que eu deixei, a imagem que eu coloquei são as obras literárias pelo mundo dentro de um globo. Se vocês olharem, a capa que está lá no Brasil é de uma das obras do Machado de Assis. Ele é um grande nome e um grande representante da literatura brasileira, pessoal. Machado de Assis era um cara que eu acho que tinha tudo para dar errado. Ele era pobre, negro, de família humilde, gago, mas o cara cresce e vira um monstro da literatura brasileira. E o melhor, sabia que Machado de Assis ganha todas as glórias de um escritor do seu nível ainda em vida, viu, pessoal? Esse aí não morreu para depois alguém vir falar: nossa, ele era o cara. Não, então. Ele ainda foi reconhecido em vida. Ele é um dos fundadores e foi o presidente da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, se eu não me engano, pessoal, é patrono da cadeira 1 da Academia Brasileira de Letras. Bem, ele é um polígrafo. O que quer dizer isso, professora? Ele escreve vários tipos de texto, tá? Conto, romance, crítica, teatro, poesia, mas ninguém tem a onipotência e a decência de fazer tudo com extrema perfeição, né, gente? Assim acontece com Machado de Assis também. Apesar de todos os gêneros textuais que ele escreveu, ele se destaca e ele é o cara no conto e no romance. Machado de Assis, ele passa as barreiras, eu acho, da forma de escrever. A sua maior obra está fundada, né, aterrada e realizada ali no realismo. Porém, o Machado de Assis, ele oscila entre as escolas literárias, né? Ele já surge no final do romantismo, cria suas maiores obras, seus grandes destaques, tanto é que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, é dado como um marco do realismo brasileiro. Então, a gente precisa entender que toda essa informação, todo esse contexto é muito importante aqui para a criação. Mas, como eu disse, ele não está só no realismo. Ele começa lá no romantismo. E aí, a obra machadiana, ela é dividida em fases, tá? A citação aí de algumas fases. Pensando o seguinte, pessoal, existem duas fases bem marcadas. Alguns autores, escritores aí, né, alguns estudiosos, pesquisadores, chegam a citar uma terceira, mas vocês vão entender o que é essa terceira e como que isso acontece. Mas por via das dúvidas, para a maioria dos vestibulares, Machado de Assis tem duas fases. Na primeira fase, que é a fase romântica, ou seja, está ali no finalzinho do romantismo, ele escreve algumas das suas obras como Ressurreição, Helena e A Mão e a Luva. Porém, ele se destaca no realismo, que é a segunda fase machadiana. No realismo, ele apresenta, assim, ó, de forma magnífica, 3 romances. E eu acho que são, assim, 3 romances maravilhosos, muito bem escritos, importantíssimos para o realismo brasileiro. Ele meio que domina tudo aquilo. E quais são essas obras? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Essas são as 3 obras principais do realismo do Machado de Assis. E aí surge a tal dessa terceira fase, que não é bem uma terceira fase. O que acontece? Ele escreve durante, né, o realismo aí. E aí, quando ele já tá ficando lá mais velhinho, ele começa a escrever, ele continua escrevendo, e aí ele tem 2 obras, que é Isaú e Jacó e Memorial de Aires, que inclusive é de 1908, ano de morte do Machado de Assis. Então essas 2 obras, elas são muito importantes, muito bem escritas, porém já está mais na velhice dele. Então essa fase da velhice, apesar dela ainda estar dentro do realismo, muitos já citam aí como terceira fase. Mas fica a dualidade. Dentro ainda desse momento mais velho, né, mais
vamos dizer, mais maduro da sua idade, ele também escreve muitos contos, e contos muito bons. Bem, gente, e por que falar de Machado de Assis? Quem é esse cara? O que ele tem de tão importante? Ele traz uma escrita revolucionária para o realismo, objetiva, de parágrafos e frases curtas, inclusive capítulos. Vocês vão ver nas obras machadianas que tem muitos capítulos, mas os capítulos são pequenos, inclusive alguns sendo meia página ou até menos do que isso. Há uma sondagem psicológica das personagens. O Machado de Assis, às vezes, o enredo não é nem tão grande, mas a análise psicológica que ele trabalha cada um dos seus personagens, cada uma das suas personagens, é importantíssimo, né? Essa concepção aí. O ceticismo e o pessimismo também são comuns na obra machadiana. O que seria esse ceticismo? A dúvida, trabalhar sempre com a dúvida, com a interrogação sobre alguns conceitos aí. E o pessimismo, de ser pessimista. Mas o que acontece também é que o Machado de Assis trabalha a ironia e o humor. E eu não tô falando de um humor muito de piada, um humor mais leve, viu, galera? De uma forma muito presente em sua obra. Então, isso ajuda a amenizar esse pessimismo e esse ceticismo presente nas obras. Há também na obra machadiana muita digressão. O que quer dizer isso? Ele tá ali falando de um assunto, de repente ele entra em outro, e de repente é meio que tipo assim, opa, do que eu tava falando, onde eu tava, onde eu tenho que voltar. Tá? Mais ou menos isso. Além de tudo, a presença da metalinguagem, né? A conversa com o seu leitor. Ele conversa, ele pergunta ao leitor, ele deixa as perguntas e indagações para que a gente responda dentro da obra. Isso é muito comum na obra machadiana, principalmente no realismo. Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro trabalha muito essa relação de pergunta. Além de tudo, pessoal, o Machado ele é um cara inteligentíssimo e vai fazer uso da intertextualidade dentro da sua obra. É muito comum a gente encontrar as intertextualidades vinculadas às várias áreas dentro da obra machadiana. Além disso, o tempo, que é sempre presente, a obra machadiana sempre trabalha com o tempo presente, nada de passado, de pensamento de saudosismo, não. A obra machadiana ela é presente. E outra coisa muito comum é o espaço, que é o espaço urbano da obra machadiana. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho sobre Machado de Assis. Eu deixei um material de apoio para vocês lerem e produzirem um mapa mental sobre esse assunto. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinha!